Bora sim, gente. Agora sim estamos ao vivo. Confere. Quem tá por aí, por favor, dá um bom dia aqui no chat, já para eu identificar quem são as pessoas com as quais eu vou conversar, porque não tem coisa pior do que dar aula para janela. Tem uma janela aqui na minha frente. Enfim, não rola, né? Então, bom dia para todo mundo. Dá um bom dia aí no chat, gente. Só para confirmar que agora sim a aula tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Oba! Maria Vitória Leite da Costa, bom dia. João Vitor Damasceno, e aí, João? Vinícius, bom dia. Fantine, bom dia. Bom dia para todo mundo que está aqui já online. Desculpa, gente, o primeiro link não deu certo. Houve um probleminha técnico aqui, baseado em quê? Desconhecimento do professor. Precisava clicar em algumas coisas aqui e não fiz. Mas enfim, gente, Marina Barbalho, tudo bom, Marina? Gente, vamos fazer uma aula objetiva com tira dúvidas também, é uma aula super importante, porque nós vamos trabalhar a questão da metodologia da plataforma e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês os instrumentos que nós temos para um acompanhamento quase de mentoria da Lei para mim que vocês vão ter, tá? Até domingo, até amanhã, no caso, vocês vão receber forms para fazer esse acompanhamento de caderno de erros virtual, também um acompanhamento em termos de desempenho por meio de um painel, tá? Vai ser bem bacana, bem interessante. E vamos ao que nos interessa, tá? Bom, a aula de hoje é sobre metodologia da plataforma e a estrutura textual. Então, nós vamos falar também sobre as estruturas dos parágrafos de redação, desde a introdução até a conclusão, tá? Qualquer coisa eu vou voltando no chat, a gente vai conversando, vou vendo como é que vocês estão falando, o que é que vocês estão dizendo, o que é que vocês estão perguntando. Mas vamos para o slide em si, começando a abordagem de como funciona a plataforma, gente. Olha só, nós temos um método muito conhecido na resolução de questões, né, das provas de linguagens humanas, matemáticas, ciências da natureza, chamado QTQ. Alguém conhece aqui? O QTQ? O método QTQ é um método de estudo muito adequado ao Enem, que se baseia ali numa prova de uma pedagogia das competências, e a pedagogia das competências é algo muito prático, porque não pede o conhecimento em si do conteúdo como fim, mas sim o conteúdo como meio para a resolução de problemas sociais ou problemas reais, vamos dizer isso, né? Problemas da sociedade, problemas, enfim, da natureza. E o método QTQ ajuda nessa absorção do formato da prova, né, da resolução de questões, dos itens da prova, por ser uma metodologia totalmente adequada, que anda em conjunto com essa pedagogia das competências. Como funciona o QTQ? Q é o Q de questão, T é o T de teoria, QT, Q é novamente o Q de questão. Então, é muito comum você ver os alunos dizendo assim, eu uso o método Pomodoro, eu uso o método Taos, e eu uso o método QTQ, que é o método de começar pelas questões, identificar problemas, ou seja, questões que eu errei, e quais foram os problemas que me fizeram errar essas questões. A partir dessas questões, identificar que teoria circula ali naquela questão que eu errei, buscar essa teoria, estudar essa teoria, aprimorar meu conhecimento e voltar a fazer simulado novamente, ou seja, voltar para as questões, para poder resolver essas questões sem ser barrado por esse problema anterior, já que você voltou para a teoria e se atualizou. Esse é o método QTQ. Ele funciona muito bem com o Enem. Por isso que os alunos usam muito esse método. Fazendo uma espécie de analogia, depois de tudo isso eu ter explicado, e pedagogia das competências é algo muito prático, então você ir direto para as questões, né, não perder tempo com aquele conteúdo exagerado e tudo mais, eu trago para a redação, de uma maneira analógica, tá, gente? Analogamente, eu trago o PCP. O que é o PCP? É o método prática, correção e prática. Quem está na lei para mim, geralmente, não, isso não é uma regra, geralmente é porque já passou pelo presencial,
né? Ou então tem uma base de redação e quer só a correção. E muitas pessoas se perguntam, mas você está numa plataforma que não tem tanta aula, não tem aula toda semana, é, isso funciona? Funciona, gente. Por que que funciona? E as notas ali para mim sempre mostraram isso, né? Os resultados. Porque o que interessa, assim como nas questões em redação, é a prática. A prática é o centro do negócio. É tanto que você me disser assim, eu estou estudando para o Enem. Eu falo, você está respondendo simulado? Não, estou só na teoria. Está estudando totalmente errado. É igual ao fato de você estar com acompanhamento de redação e esse centro do acompanhamento ser a aula. Na verdade, o centro do acompanhamento deve ser a correção. E é isso que eu tento, desde que a lei para mim foi criada, trazer para vocês. O método PCP seria prática, correção e prática novamente. E é isso que vocês fazem. Vocês identificam o tema da semana, praticam esse tema, me entregam para a correção, eu devolvo com apontamento de erros, vocês observam os erros, tenta não repeti-los e faz uma nova redação. Não é assim que funciona? Prática, correção e prática, tá? E como é que subdivido esse PCP? Bom, primeiro vem o planejamento, né? Então, identifiquei o tema. Vou fazer esse tema. Eu tenho que ter um horário na semana para fazer esse tema. Se eu não tiver um horário na semana, eu vou me desregular. Eu vou ser indisciplinado, porque amanhã eu faço redação. Não, depois eu faço redação. Não, acho que fazer. Na próxima semana eu faço, a dessa semana eu não fiz. Então, é interessante que você obedeça a um cronograma, né? Vou fazer redação todas as quartas, 7 horas da noite e assim sucessivamente, tá? Toda semana às quartas eu tenho um horário da lei para mim. Igualmente, um horário para a correção. E nesse ano a correção vai ser ponto mais central ainda. E eu vou explicar durante essa aula o porquê, tá? Então, planejo o tema. Depois de planejar, pensar quem eu vou usar na contextualização, quem eu vou usar no meu D1, no meu D2, na minha conclusão, como é que eu vou retomar, eu vou escrever o tema. Depois de escrever o tema, eu vou enviar para a correção. Na correção, eu vou receber o feedback do que foi que eu errei. A partir daquele feedback, eu vou avaliar o que foi que eu errei, eu vou marcar no meu caderno de erros virtual, que vocês vão receber em breve. Depois de marcar no caderno de erro virtual, você vai ajustar isso, procurar uma teoria, falar comigo, né? Lucas, eu estou errando muito crasso, tem alguma solução para isso? A gente pode ver se é uma aula para isso, a gente pode ver se é um material que eu posso passar para você de resolução de exercícios para isso, enfim, eu vou avaliar e ajustar. Depois eu vou reescrever. Esse reescrever, ele pode surgir de duas maneiras. A primeira maneira é reescrever o texto mesmo. O mesmo texto que eu fiz apresentou muitos problemas estruturais e Lucas me pediu para reescrever esse texto. Nossa, mas será que vale a pena? Eu já fiz isso, aí apontou o erro, reescrever, tudo de novo? Vale, porque a internalização, né, eu estou falando do cognitivo, da escrita em termos estruturais, ela funciona, isso é cientificamente provado, por meio da reescrita. Agora, nem todo mundo que está na lei para mim vai precisar reescrever o texto todo. Às vezes é um parágrafo só, e às vezes não vai reescrever nada. Foram pequenos erros ali, você já está 900 mais. O que você vai fazer é uma reescrita, mas de outro tema, que seria uma nova escrita, né? Não é nem uma reescrita, uma nova escrita. Então depende de cada caso, e isso vai sendo apontado a cada correção. Mas o normal é você escrever um tema, manda, esse tema é corrigido, você avalia e ajusta algumas coisas, faz um novo tema, manda, depois ele é corrigido, e aí vai. É um ciclo até o Enem, tá? Esse é o método PCP, que é o método no qual a gente se baseia, tá? Então, esse é um ciclo de estudo de redação. Passando, como é que vai acontecer a correção e a avaliação de desempenho? Esse ano, nós temos algo que vai nos ajudar muito, e eu acho um diferencial. A lei, para mim, ela surgiu em 2022. Surgiu para aqueles alunos que, na época, a gente ainda estava ali meio que num período de pandemia, não queriam ir para o curso, ou então queriam a correção pelo WhatsApp, e eu precisava aprimorar essa correção no WhatsApp. Então a plataforma surgiu como um apoio a isso. Depois ela se expandiu muito mais. Ano passado bateu o recorde de todos os alunos presentes, enfim, né? Mas esse ano a gente tem um diferencial. Eu acredito que esse diferencial ele vai somar muito para todos nós. Eu, como o professor-chefe, vamos dizer assim, da Lê para mim, para os outros corretores e principalmente para vocês, alunos. O que é que a gente tem de diferencial? A gente tem instrumentos novos para essa
avaliação e ajuste. A gente tem um caderno de erros virtual, tá? Que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então, primeiro ponto, enviar cada redação para um corretor diferente é importante. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham o máximo de visões diferentes, visões diversas, e eu falei isso na nossa primeira aula, tá? Então, não só para mim, você vai enviar para os outros corretores. Algumas pessoas, dependendo do que estão precisando, talvez eu peça num mês para enviar mais para mim, né, e não para os outros corretores. Enfim, mas isso a gente vai conversando a partir de cada demanda que surgir. Cada um aqui vai ter uma demanda, né? Depois, isso é muito importante, gente. Após a correção, após você escutar e ler a correção, eu quero que vocês se comprometam em preencher um formulário que é o nosso caderno de erros. Eu estou oferecendo para vocês um caderno de erro virtual, tá? O caderno de erros virtual, para que vocês tenham um acompanhamento do que é que vocês estão errando, em qual competência vocês estão errando e como é que a gente pode melhorar. Isso é o ponto crucial de 2025 da Lei para mim. Nem o presencial tem isso, tá? Só vocês têm isso. Até porque eu acho que o presencial seria difícil trabalhar isso. Mas na Lei para mim é algo totalmente simples. Vocês vão ver como é que funciona. Preenchendo o caderno de erros virtual, vocês vão ter o acesso ao painel de desempenho, que é algo bem massa, gente. Bem tecnológico mesmo. Vocês vão receber também junto com uma senha. Então, eu, por exemplo, não vou poder acessar, a não ser que ela me passe a senha, né, o caderno de erros de Marina Barbalho, que está aqui online. Eu não vou poder entrar para ver o desempenho de Fantine. Só Fantine vai poder entrar no painel para ver o desempenho dela, porque cada um vai ter uma senha, tá? Cada um vai ter uma senha. E aí eu vou mostrar daqui a pouco como é que vai funcionar isso, que é bem interessante, tá? Depois, nós vamos corrigir esses erros principais. Principais que eu chamo são erros que são muito recorrentes e muito importantes que sejam resolvidos para que a gente suba a nota o mais rápido possível, tá? Então, erros que são recorrentes também a gente vai bater nessa tecla aí. E o ponto principal, gente, comunicação. Claro, se eu venho tirando 960 de forma recorrente, não preciso conversar com o Lucas necessariamente o que está acontecendo. Talvez quando a crase encher meu saco, dizer assim, meu Deus, eu não tiro esse 1.000 por causa de crase, eu vou falar com o Lucas, beleza. Mas principalmente aquelas pessoas que não conseguem sair do 920, estão com 880, essas pessoas, elas devem me procurar para que eu possa apontar um modo de ajuste, que foi justamente um dos pontos que a gente viu no slide anterior, para que você possa subir sua nota. Seja uma conversa com uma monitora, seja um exercício que eu faça para você, seja uma reescrita acompanhada por mim, mas você tem que se comunicar comigo. Eu acredito que o principal diferencial de você estar na Lê Pra Mim e não numa outra plataforma de internet, que muitas vezes é até mais barato, porque você tem aqui um contato mais direto comigo. Você sabe quem sou eu, você sabe geralmente quem são os outros corretores também. Então, termina que é um curso online, mas que se aproxima mais do presencial do que outros da internet, que você não sabe sequer quem é o corretor que está corrigindo. E você não tem a quem recorrer. Aqui você tem a quem recorrer. Só que você tem que usar esse canal comunicativo comigo. Nem sempre eu vou responder na mesma hora, porque também o presencial me toma muito tempo. Mas eu vou responder a você, eu vou dar o encaminhamento correto, tá? Então, eu quero que vocês conheçam agora o nosso formulário. Tá todo mundo acompanhando, gente? Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa transmissão. Todo mundo está acompanhando aqui a live direitinho? Tá ok o som? Tá ok a imagem? Deixa eu ver o que é que vocês vão me responder, porque eu vou apresentar para vocês o nosso formulário, o nosso caderno de erros virtual, que vocês vão receber até amanhã. Tá tudo ok, Yasmin? Show. Tá ótimo. Bom, tá tudo ok, então vamos seguir, tá? Eu vou apresentar para vocês o nosso caderno de erros virtual. Vamos lá. Deixa eu mudar a cena aqui, talvez eu suma, porque aí quando eu vou para a internet, minha câmerazinha vai sumir. Então, peraí, fica aí que eu tô aqui, tá? Caderno de erros. Deixa eu voltar para a cena. Bom, agora está funcionando, né? Imagino eu que está funcionando. E aí, esse caderno de erros, vocês vão receber o link para eles. E aqui vocês têm vários nomes, como eu estava mostrando, e o som não estava aparecendo. Vários nomes.
Você vai escolher o seu nome. Vamos supor, Bebel vai acessar, Isabelle Fernandes, né? Para mim, Bebel, vai acessar o caderno de erros dela depois de escutar a correção. Ela vai selecionar o nome dela e eu peço aqui encarecidamente, por favor, gente, cuidado para não marcar o nome alheio. Porque se você preenche os seus erros com o nome de outra pessoa, você vai prejudicar o painel da outra pessoa, tá? Então, muita atenção quanto ao nome que você vai escolher. Escolhi aqui meu nome, né? No caso, Bebel entrou nesse link e vai escolher o nome dela. Essa data é a data de envio da redação. Na Lê Pra Mim, nós disponibilizamos essa data. Vamos supor que eu mande uma redação hoje, 22/2. Essa redação ela foi corrigida no dia 24. Eu vou marcar o dia 22, foi o dia de envio do 2 de 2025. Tá? Beleza, marquei. Todos os erros da sua redação serão classificados por todos os corretores, independentemente de ser eu, de ser Candice, de ser Renato, de ser Fabrício, enfim. Todos os corretores vão apontar os erros com base nessa tabelinha aqui, ó. Nessa tabelinha. Vamos supor que Bebel errou vírgula, tem lá apontamento de vírgula, apontamento deixa eu ver aqui outra coisa, inadequação vocabular, e nós temos apontamento de problema sintático, problema de construção sintática. Marquei os 3 na competência 1. Todos os erros que vocês forem identificar no texto de vocês serão apontados com a competência, tá, gente? E, além da competência, que item marcar no formulário? Depois me digam se estão me acompanhando aí ou se tem alguma dúvida, tá? Se você não recebeu o apontamento do que foi o erro precisamente, você vai me falar, Lucas, eu não sei que erro é esse que ele apontou, não. Mas nós já combinamos, entre nós, corretores, que todos irão padronizar a correção de acordo com essa tabela aqui, tá? De acordo com ela. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, nós temos também a nota da competência 1. Então, vamos supor que Bebel, por causa dos erros, ela tirou 160. Você vai preencher a nota, gente, ó, 160, tá? Seguimos. Na competência 2, nós temos 2 tipos de problema. Um repertório quando é inadequado. Quando seria isso? Esse repertório ele não dialoga com o problema de vocês. Não dialoga. E nós temos o problema do repertório forçado, que ele até dialoga, mas você não conseguiu torná-lo produtivo. Né? Ficou ali um modelo, você tentou usar, mas ele não encaixou com o parágrafo. Até ele poderia encaixar, mas a argumentação deveria ter sido mais bem trabalhada. Então, vamos supor que Bebel usou um repertório forçado aqui e Candice deu 160. Beleza. Você coloca a nota da competência 2. Depois nós vamos para a competência 3. Na competência 3, Bebel teve presença de lacunas e foi apontado no texto por Candice, um exemplo, né, ou por corretor X, que a presença de lacunas está faltando ali, ou está acontecendo, né? A presença de lacunas está acontecendo no D2, naquele ponto exato. Beleza, ela vem aqui e marca. Por causa disso, ela tirou 160 na C3. Beleza, vamos seguir. Na competência 4, Bebel repetiu palavras e tinha lá a marcação repetição de palavras. Por causa disso, ela ficou com 160. E na competência 5, ela deu uma explicação vaga, então, sei lá, há uma ausência de elementos. Está faltando o meio na redação de Bebel. E aí ela vai marcar aqui 160, porque está faltando meio na redação dela. Se ela quiser, ela pode colocar alguma observação para ela aqui. Melhorar em crase, estudar vírgula, né? Perguntar a Lucas sobre estrutura sintática e tudo. Enfim. Depois disso, pessoal, você vai enviar o formulário. Eu não vou enviar aqui, porque senão já vai contar lá na avaliação de desempenho de Bebel. Depois de enviado, ela vai acessar o painel. Deixa eu ver antes se vocês estão acompanhando. Espera aí, deixa eu voltar aqui para a minha cena do slide e deixa eu ver se vocês estão acompanhando ou se tem alguma dúvida. Vou voltar para a internet. Voltei. Pessoal, aqui nós temos o acesso ao painel. Todo mundo, como eu falei, vai receber uma senha. E a sua senha, óbvio, é diferente da
das outras pessoas da plataforma. A minha senha, eu vou usar como exemplo, é 8501. Tá em branco. Mas, ó, eu vou adiantar algumas coisas. Não vai aparecer assim, claro, para vocês, tá? Mas talvez seja porque eu não preenchi nada, né? Não sei. Mas aqui vai aparecer, gente, média acumulada. Todo mundo está acompanhando aqui, ó, o quadradinho média acumulada. O que é média acumulada? É justamente o fato de você ter tirado 920 e 960. Qual é a sua média acumulada? 940. Certo? Se você mandou duas redações, você preencheu duas vezes o caderno de erros, você tirou 920 na primeira, 960 na segunda, sua média acumulada é 940. Você tem como ver isso por meses. Aqui vai aparecer mês de janeiro, mês é porque eu não preenchi nada, por isso está em branco, né? Óbvio. Então, mês de janeiro, mês de fevereiro, tal. Nome do aluno vai aparecer aqui, né? O meu nome só vou poder ver o meu. Eu tenho nota máxima que eu já alcancei na plataforma. Vamos supor que eu tirei 1.000 na minha vida, né? Então, o Lucas já me deu 1.000. Então, minha nota máxima na plataforma foi 1.000. Eu tenho como ver minha nota mínima também. Nossa, minha nota mínima foi 820. Né? Muito baixa. Eu quero muito subir e tal. Mas a minha média acumulada hoje é 950, vírgula pouco, né? Porque a média vai quebrar. Então, a média é justamente a soma de todas as notas que você já tirou e vai aparecer. Aqui nesse quadro, gente, nós vamos ter os erros que eu cometi, nesse quadro aqui à direita, tá? Os erros que eu cometo. Então, cada aluno vai ter um quadro personalizado. Vai aparecer erro de crase, erro de vírgula, se eu cometo, né, problema sintático. Eu vou saber o que é que eu estou errando para poder me perguntar, no caso, né? Perguntar ao professor, perguntar para Lucas, enfim, tirar uma dúvida com a monitoria. Nossa, eu tenho errado muita crase. O que é que você me dá de dica? A gente vai saber o que é que está errando. Aqui nós vamos ter histórico de notas. Então, nós vamos ter um gráfico. E vamos saber o aproveitamento em cada uma das competências aqui embaixo, gente. Ó, na parte inferior aqui, nós temos aproveitamento C1, aproveitamento C2, aproveitamento C3, de 0 a 100%. Então, nesse caso, nós temos como ter todo o acompanhamento disso aí, certo? Não sei se vocês estão acompanhando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui o. Se tem alguma dúvida. Deixa eu ir aqui para o YouTube para ver o que vocês vão me dizer. O meu tá em branco, gente, porque geralmente eu não corrigi, né? Eu vou pedir para a Raios colocar alguns insumos lá de dados para que talvez durante a aula ainda mostre como é que ficaria com números, né? Mas aquele painel é o painel que vocês vão receber. Quando vocês forem preenchendo, aí ela vai alimentando o Power BI, que é o programa. Tá bom? Enfim, me diz aí se vocês entenderam ou se ficou alguma dúvida, gente, sobre essa questão do acesso ao painel, sobre a questão do acesso a, ao Forms, que é o nosso caderno de erros virtual. Quando vocês falarem no chat aí, eu vou dando prosseguimento aos poucos, tá? E aí, nada? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, Vinícius? Ficou claro, Pedro? Pronto. Então, é algo muito simples. Preencher o Forms vai alimentar o Power BI, por isso que o meu está em branco. Né? Eu não preenchi, eu não sou aluno. Ele passou essa senha para apresentar o layout, mas eu pensei que ele tinha colocado alguns insumos ali, mentirosos mesmo, só para eu falar para vocês, né? Pronto, beleza então. Então vamos seguir, para a gente não perder tempo, né? Vamos seguir. Deixa eu só voltar para o slide aqui. Passar qualquer dúvida, pessoal, vocês deixam no chat e eu vou tirando aos poucos, tá? Vamos lá, aqui é o painel justamente que vocês vão acessar, né? Com a senha de vocês, como eu falei. E vamos falar de estrutura de cada parágrafo. Eu sei, gente, que aqui muita gente já conhece a estrutura da redação. Mas eu acredito que, principalmente no ponto desenvolvimento, nós temos algo muito interessante para passar para vocês. Até para quem já é veterano, tá? É algo que tem
circulado muito em minha mente, eu tenho me debatido muito com isso, né? Debatido comigo mesmo, tirado dúvidas, enfim. Falado com alguns alunos mais experientes, visto algumas outras redações de 2023, já que a de 2024 não saiu com os seus espelhos. E vamos falar da introdução de uma forma mais resumida, né? Então, a introdução. Como se monta a introdução? A introdução é o parágrafo, para mim, pessoal, mais importante hoje em dia. Olha só essa minha fala. A introdução, para mim, é o parágrafo mais importante hoje em dia. Você vai dizer, Lucas, não é o desenvolvimento? Não, olha só, eu não estou falando que os outros não são importantes. Mas numa leitura que hoje em dia tem ali entre 1 minuto e meio e 3 minutos para cada corretor, esse é o tempo dos corretores, de 1 minuto e meio para 3 minutos, o parágrafo que é muito visado e lido de forma aprofundada, que passa a imagem de quem é você enquanto escritor, ou enquanto escritora, enquanto aluno, enquanto aluna, é a introdução. Então, ele é muito importante na apresentação da sua pessoa para o corretor. Ele se inicia necessariamente com a apresentação de um contexto. O contexto é um assunto que se relaciona de forma indireta com o tema. Então, se o tema é redação, eu posso começar falando do Isolado de Lucas. O Isolado de Lucas trabalha a redação. Mesmo que eu não cite a palavra redação, eu posso começar falando sobre a questão do Isolado de Lucas, se é algo muito interessante para a educação moçoroense. Eu não citei redação, citei educação moçoroense. Depois de apresentar um contexto repertório, eu vou fazer a relação desse repertório com a temática. Então, eu coloco um ponto. Né? O Isolado de Lucas é muito importante para o contexto moçoroense, para a cidade de Mossoró, para a educação da cidade de Mossoró, ponto. Nesse sentido, é válido ressaltar que a redação é um ponto central na prova do Enem. E o curso de Lucas, olha eu retomando o meu contexto, né? Eu tinha citado o Isolado de Lucas. O curso de Lucas é um instrumento de ajuda de muitos alunos para que eles consigam 900 mais. Então, eu fiz aqui uma junção, né, entre contexto, que é o Isolado de Lucas, e o tema, que seria a redação Enem. Então, nesse ponto, é claro, fica claro, deve ficar claro, que a apresentação do tema é crucial na sua introdução. Mas antes da apresentação do tema, eu tenho que fazer uma contextualização. Isso aí muita gente aqui já sabe. Eu estou falando que vai ficar gravado e vai entrar novato, né? E a gente vai deixar salvo aqui como se monta essa estrutura de introdução. Primeiro ponto, um contexto repertório. Segundo ponto, faz uma relação desse repertório com a temática da redação, que deve ser apresentada demonstrando todas as palavras-chave. Caso o tema venha positivo, problematize-o. E esse é um ponto importante, porque muitos alunos juram que, se o tema vem positivo, o que seria um tema positivo? A importância da educação para o Brasil. Isso é muito bom, né? A educação é importante, realmente. O que é que eu devo fazer se eu encontro um tema como esse? A pouca importância dada para a educação no Brasil. Eu problematizei. Tirei o aspecto da importância como ponto central e coloquei a pouca importância, deixando o nome importância lá, porque é importante tocar em todos os nomes do tema, a pouca importância dada à educação. É dever meu problematizar essa temática. Tá? Por quê? Porque a dissertação argumentativa é uma textualidade que nasce a partir de uma crítica social. Então é importante você fazer isso, até para facilitar seu texto. Lucas, mas eu já consegui fazer um tema positivado. E foi nota boa, show, eu acredito nisso, de fato. Mas é bem mais difícil. Bem mais difícil fazer isso, tá? Então, problematize-o. Ponto 3. No final, nós vamos apresentar dois argumentos centrais, porque a dissertação argumentativa é uma textualidade que pede a argumentação central para uma defesa de ponto de vista. Se eu tenho uma defesa de ponto de vista a fazer, eu vou apresentar um argumento central, né? É como se eu dissesse assim, a aula de Lucas é boa? Se eu dissesse, é boa, a aula dele é boa. Certo, argumente por que é boa. Você vai dizer, cara, eu acho bom porque é dinâmico. É um argumento, né? Outro vai dizer assim, eu acho bom porque é baseado na correção e não na teoria. É outro argumento. No Enem, nós vamos precisar de dois argumentos centrais para defender o ponto de vista sobre o tema. Dois argumentos centrais. E cada um deles vai aparecer de forma central, né? Vai ordenar os parágrafos de desenvolvimento. Então, o argumento 1 vai aparecer como forma central no D1, que é o desenvolvimento 1, e o argumento 2 de forma central no desenvolvimento 2. Tá? Eles que vão nortear esses parágrafos de desenvolvimento.
os dois argumentos. Observação: geralmente esse parágrafo costuma ter de 5 a 8 linhas e tem extrema importância na hora da correção, já que é a partir dele que o corretor formará seu perfil de estudante. 8 linhas é o máximo, tá? E, como eu falei, muito importante, cada vez mais importante esse parágrafo de introdução, tá? Passando aqui, a gente tem os elementos de composição da introdução. Que elementos são esses? O contexto, o repertório, o tema e os argumentos centrais. Então, se você disser assim, Lucas, como é que eu faço a minha introdução? Você tem 3 elementos para relacionar na sua introdução: contexto, repertório, tema e argumentos centrais. Eu expliquei no slide anterior cada um deles. E eles vão aparecer geralmente, em períodos separados, em frases separadas. Mas, embora estejam separadas, elas estão interrelacionadas. Tudo ali criando uma unidade textual que é chamada de parágrafo. Tá? Então, contexto, tema e argumentos centrais. Vejam as setinhas, elas são importantes. Tanto os argumentos centrais quanto o contexto e repertório se ligam ao tema. O tema é o central, é o ponto central, ponto fulcral no parágrafo de introdução. É o tema. Eu quero apresentar para o corretor que eu tenho conhecimento de mundo, que é o meu contexto e repertório, sobre o tema, e eu tenho argumentos sobre o meu tema. Por isso que o tema tem que aparecer de forma explícita. Muitas vezes até repetindo a mesma frase que o Enem te dá. Lucas, mas pode repetir palavra por palavra? Pode. Claro que em algumas temáticas isso é meio que impossível de acontecer porque fica feio. Mas geralmente se pode. Eu estava conversando com uma aluna que foi na Oficina 60, né? Foi lá no curso presencial, e ela falando, ela disse, eu repeti a frase inteira do tema da valorização da herança africana, né? Só problematizou. E qual é a problemática? Desafios, né? Há muitos desafios para a valorização da herança africana no cenário brasileiro. Ponto. Repetiu todas as palavras. Isso é possível. Importante é apresentar o tema, tá? Aqui, para a gente não perder tanto tempo, nós temos uma introdução exemplar, que eu já li na aula passada, mas eu vou ler de novo e vou comparar sempre com uma outra redação que vocês vão ver aqui, né? Vamos identificar cada um dos contextos, repertórios e tudo mais, né? Aqui nós temos o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Russona, retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas, na qualidade de vida e no desenvolvimento da autoimagem de cada ser. Pessoal, nós temos aqui 2 períodos, né? Para quem não lembra o que é período, o período é uma frase que vai até o ponto. Então, aqui, ó, nós temos o término do período 1, término do período 1, e aqui, ó, nós temos o término do período 2. Nesses 2 períodos, e isso faz parte da estrutura dela, né, ou então até da necessidade, porque estava muito grande esse contexto, né, nesses 2 períodos ela construiu a apresentação do repertório contexto, que se liga indiretamente com a temática do ano passado. Qual é a temática do ano passado? Questão da herança africana no Brasil. Então ela traz um livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que já impressiona, que não é livro de modelo isso aí, né? Talvez ela tenha trabalhado em temáticas de racismo e outras coisas, mas não é um modelinho totalmente pronto. É algo encantador, não é um modelo de internet. Vamos falar sobre isso também, né? Fugir de modelo de internet. Mas nós não temos um modelinho pronto aqui. De Luiz Bernardo Russona, retrata a sociedade moçambicana, Moçambique, lembrar já a África. Aqui já aparece o tema, pessoal, ó. Tema, de forma indireta, ela não citou a palavra África, né? Herança africana. Durante a colonização portuguesa. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros. Olha só, há uma inferiorização, me acompanha aqui, dos indivíduos negros em razão de uma dinâmica social. Deixa eu sublinhar aqui essa palavra dinâmica e essa palavra social. Esse aqui é o argumento dela, o argumento 1 que ela vai usar. Dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas. Por causa de quê, gente? Por causa da colonização portuguesa. Há uma inferiorização em Moçambique por causa da colonização portuguesa. Aí ela vai inserir o tema agora, a partir do P3. O P3 onde é que inicia? Quando termina o P2. Então inicia no assim. Aqui, ó. Essa palavra assim. Que inicia o P3.
Vamos ver o que ela coloca aqui no período 3. Ao inserir a imagem criada pelo livro, retomou. Se ela retomou, ela tornou produtivo o repertório utilizado. O livro, no contexto brasileiro, de ínfima valorização da herança africana, opa. Vou até pegar o marca-texto. E ela aqui traz a apresentação do tema. Contexto brasileiro de ínfima valorização da herança africana. Isso aqui é o tema. Tema total. Infere-se que o passado colonial. Pera lá, gente, eu quero perguntar outra coisa. Ela já citou alguma coisa sobre colonização? Já sim. Ela citou no livro a questão da dinâmica de colonização. Ó. Olhe como ela liga o contexto, o repertório com a temática. Olha como ela relaciona. Importante que vocês, ao escreverem o parágrafo de introdução, estou falando principalmente para os novatos, retomem aquilo que foi citado. E nós temos estruturas no caderno para ajudar vocês a fazerem isso. Estruturas que vocês vão receber, inclusive atualizações dessas estruturas, com base no que eu vou falar hoje, para auxiliar nessa construção textual, tá? Persiste nas estruturas do Brasil, se manifestando a partir do apagamento sistemático da cultura afro-brasileira. Em razão disso, deve-se discutir o papel do Estado diante do conceito de silenciamento dos setores da educação e da cultura brasileira. Então, nós temos aqui o final da introdução dela, já apontando, vocês vão ver, gente, olha só, atenção para aqui, e principalmente os veteranos também, hein? Ela já cita o Estado como o agente, antecipando um pouco da conclusão, ela trocou um pouquinho, gente, aqui. Ela citou a dinâmica social aqui em cima, na segunda linha, né? E terceira linha, como argumento 1. E na outra, ela vai falar sobre o desenvolvimento da autoimagem. Isso aqui é o A2 dela. Porque eu falei para vocês que tem que aparecer o A1 e o A2, né? Argumento 1 e argumento 2 na introdução. Geralmente, eles aparecem aqui embaixo. Eles aparecem na última linha, no último período. Ela não, ela colocou em cima, mas ela trouxe. Ela trouxe. É estranho? Eu acho muito estranho. Mas ela trouxe. É para trazer, né? Ela fez isso. A ordem do fator não altera o produto, né? Vamos passar aqui para a gente ver uma outra redação. Essa é a redação de Letícia Vicente, que foi 1000 no curso no ano 2023. Ela também, obviamente, traz um contexto repertório, algo necessário, né? Então, ela traz aqui como símbolo da discriminação feminina no Brasil. Lembra que em 2023 nós estávamos falando sobre a questão do trabalho, da invisibilização do trabalho, de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, já começa falando aqui, ó, mulher, mas não com a palavra do tema, né? Esse meu H é feio mesmo, tá, gente? O papel social da mulher, originado e consolidado na colonização portuguesa, veja que a questão histórica é muito comum no início de textos 1000, né? Na colonização portuguesa é caracterizado pelo trabalho. Olha aqui as palavras aparecendo aos poucos. Exclusivamente doméstico, ou seja, de cuidado, né? Haja visto que a escravização das indígenas e de africanas restringiu as suas funções ao labor do lar, trabalho de cuidado, como cozinheiras. Isso aqui é uma exemplificação. Exemplo é muito importante durante o parágrafo, em todo momento, né? Cuidadoras de crianças, cuidadoras. Tema, o tema está muito frequente aqui. Nesse contexto, terminou o P1 dela, né? Ó. P1 terminou. No P2, ela vai inserir aqui o tema. Nesse contexto, é válido ressaltar que, embora não seja um tópico de constante discussão, os serviços das mulheres, especificamente o de cuidar de outras pessoas, é invisibilizado. Olha a palavra de invisibilização, que é uma palavra da temática 2023, aparecendo aqui, ó. Pela desvalorização e pela invisibilidade recebidas da sociedade, sendo uma marca desafio enfrentado por essa minoria cotidianamente. Que minoria é essa? A mulher. Por que ela não citou, Lucas, a palavra do tema? Porque ela já tinha citado mulher, lá em cima, aqui na linha 1, ó. Palavra do tema. Então, para não repetir, ela citou minoria, que é uma palavra que retoma a mulher. Tá? E ela citou invisibilizado, desvalorização, citou trabalho. Então, o tema está todo presente na introdução de Letícia. Você vê que o formato, às vezes, muda da redação 1, que é a redação desse ano, para a redação de Letícia, né? Mas, como eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu só quero que vocês tragam esses elementos que eu apresentei. Um contexto, a apresentação do tema e os repertórios. Os repertórios não, desculpe, os argumentos centrais. E ela vai trazer os argumentos centrais aqui agora, ó.
Ademais, torna-se inviável, quer dizer, torna-se viável relacionar essa complicação à perpetuação de valores preconceituosos. Ou seja, isso aqui é o A1, que é o argumento 1 dela, que ela vai trabalhar onde? No meu D1. E a precarização dessa atividade. A precarização do trabalho da mulher é o argumento 2, que vai ser trabalhado onde? No D2 dela. Se eu volto o slide, eu tenho aqui o meu A1, que é a dinâmica social, olha só, trabalhado no D1. E eu tenho o meu D2 baseado no meu argumento 2. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Desenvolvimento da autoimagem vai ser o meu D2, tá? Por ser o meu A2. Bom, vamos seguir então para a gente falar sobre dinâmica social no texto 1000 de 2024. Olha só, antes eu quero bater um papo sobre desenvolvimento. Eu quero saber quem está online aí dos veteranos, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, gente. É o ponto crucial da aula de hoje. Crucial. Deixa eu ver aqui como é que está a questão do YouTube. Bom, tem veterano por aí? Tá ainda online? Me responda aí quem está de veterano online. Eu acho muito importante essa parte do desenvolvimento para vocês, tá? E óbvio, quem é novato também vai aprender da mesma forma. Mas é algo que eu venho debatendo muito. É a estruturação do desenvolvimento. Esperar a galera responder aqui. Se tem veterano online. Que a galera quase toda era veterana, né? Tem Ana Lídia, tá aí. Ana Lídia, então presta atenção nessa questão do desenvolvimento, é importante agora. Pedro, Joana, ok. Vinícius, galera, Fantine, muita atenção aqui, tá? Esse é o ponto importante da aula para vocês. Vamos lá. Vamos para o slide. Primeiro, vou falando para os novatos que a estrutura do desenvolvimento ela se inicia com um tópico frasal. E essa palavra estranha que todo professor de redação fala, está na boca de todo professor, tópico frasal, o que seria? É a apresentação do argumento central. Vocês lembram do meu exemplo metafórico? O tema é, quer dizer, o tema é a aula de Lucas é boa. Eu tenho que dizer o porquê que ela é boa. Eu digo porque ela é dinâmica. E depois eu digo que é porque ela é baseada na correção. Ela é prática, né? Então eu tenho dois argumentos centrais. Beleza. Esse tópico frasal é a apresentação de um desses dois argumentos. Se eu estou dizendo que a aula de Lucas é dinâmica, então eu vou começar o meu desenvolvimento, que é o meu parágrafo 2, dizendo: é válido ressaltar que a aula de Lucas é muito dinâmica e por isso que ela é boa. Eu vou trazer o tema de volta, né? Então, inicio com a apresentação do argumento central que vai nortear o parágrafo. Ok. É fundamental que sejam apresentados exemplos nos parágrafos. E vocês vão ver que tanto Letícia quanto a Ayumi, que é a dona dessa redação, lembrando que essa redação está só com rascunho até então pode ser que ela tenha mudado alguma coisa na folha oficial, mas eu estou gravando essa aula antes do espelho ser divulgado, tá? E tentei ser o mais fidedigno possível à escrita dela. Ela também utiliza exemplos. 3. Importa que haja períodos compostos, ou seja, aqueles que são formados por mais de uma oração e conectados por meio de conjunções. Por que isso? Porque períodos compostos são períodos compostos por mais de uma oração, por isso que recebe esse nome. É períodos complexos, alguns professores também chamam. E esses períodos complexos obrigam vocês a usarem conectivos. Então eu digo assim, Lucas é legal. É um período simples. Se eu digo Lucas é legal, vírgula, porque ele é dinâmico, eu usei duas orações agora. O fato de ser dinâmico e o fato de ser legal. Quem é que uniu as duas? O porquê. Lucas é legal, vírgula, porque ele é dinâmico. O porquê é um conectivo. Então, quando eu crio períodos compostos, eu sou obrigado a usar conectivos. Se eu uso mais conectivos, eu ganho 200 na C4 com toda certeza. Óbvio, desde que eu não repita palavras, né? Ou não use nenhum deles de forma inadequada. Tá? Mas me incentiva a usar conectividade. Ponto 4. É importante que o repertório utilizado aqui tenha relação direta com o eixo sobre o qual se esteja escrevendo. É o ponto central. E para os veteranos, vocês vão ver que isso é verdade.
tá? O repertório que eu escolho tem que dialogar com o tema ao máximo. Ao máximo. Para evitar que o corretor pense que é modelo. Já corrigi algumas redações, acho que a de Ana tá aqui, né? E tudo, e já bati nessa tecla e vocês vão entender o porquê que eu tô batendo nessa tecla. O repertório tem que estar muito alinhado com o tema. 5. Devem ser evitados repertórios de redes sociais. Gente, por favor, vocês estão pagando um curso, tá? Estão pagando um curso. E o curso, assim, modéstia à parte, é um curso bom. Um curso que não é bom só por minha causa. Nós temos bons corretores, ótimos corretores, experientes corretores. Não use repertório de internet, pergunte, tá? Até porque a gente viu que no ano passado, muitas pessoas que usaram introdução de internet, TikTok e tal, essa galera foi condenada, né? Condenada ao quê? A ter perda de pontos aí severas. Houve muitas repetições de parágrafos. Então, tenha a humildade para dizer assim, realmente eu não vou usar esse repertório aqui, apesar de achar legal. Vou perguntar ao professor. Vou enviar numa redação, vou ver o que ele me diz. E eu vou dizer, tá? Não ficou legal porque eu achei forçado. Não ficou legal porque eu acho que você deve mudar isso aqui. Enfim. 6. Toda informação apresentada deve ser explicada para que não haja lacunas. Meu medo maior na C3 é lacuna. Meu medo maior na C3 é lacuna, porque cada vez mais frequente na boca de corretores. Lacuna, lacuna. Como é que eu tapo lacuna? Eu volto para o ponto 3. Importa que haja períodos compostos. Se eu explico porque Lucas é legal, porque ele é dinâmico, eu tapei a lacuna. Então, criar períodos compostos ajuda bastante. Bastante. Observação. São 2 os parágrafos de desenvolvimento. Eles costumam ser os maiores da redação, isso é um fato, possuindo de 7 até 10 linhas, aqueles gigantescos, né? Se bem que hoje em dia, e vocês vão ver que a explicação gira em torno disso, gente, é algo bem mais simples. Bem mais simples. Eles são responsáveis por confirmar a nota 1000, caso não possua lacunas, né? Caso não possuam lacunas. Vamos lá. Passando aqui. Que elementos compõem a minha introdução, que eu já falei, introdução? Compõe a introdução, o contexto, o repertório, o tema e os argumentos centrais. Que elementos de composição ocorrem no meu desenvolvimento? Atenção! Argumento central, tópico frasal, né? Repertório, tema, causa e consequência, exemplos, intervenção, que pode ser invertido ou não. Olha só, é o ponto crucial da aula isso. Tá? Então, muita atenção. Toma um cafezinho aí, né? Não vá dormir, por favor. 3 pontos são mais importantes nesse parágrafo. Argumento central e repertório, dialogando com o tema. Vejam as setas. A seta do argumento central aponta para o repertório, do repertório aponta para o tema. Se eu volto um slide, eu tenho aqui o tema na introdução, como central, é o tema. O central do meu parágrafo de desenvolvimento não é o tema, é o repertório. Ah, mas o repertório eu achei que era só um item e tal, alguma coisa. O repertório não é algo básico na redação do Enem. Repertório é algo importantíssimo na redação do Enem. Importantíssimo. E cada vez mais, vocês vão ver no exemplo que eu vou dar aqui, tá? Então, argumento central, repertório e tema. O tema é crucial, claro. Eu estou escrevendo sobre ele. E, gente, atenção, primeira informação para vocês, veteranos, que serve para os novatos, óbvio. Observe como as redações 1000, observe como as redações 1000 do Enem 2023 para cá, eu vou mostrar duas, a de Letícia e a de Ayumi, elas dialogam muito com o tema. Será que seria, primeira pergunta, uma das maneiras de demonstrar que a minha redação não é modelo? Seria sim. É impossível o modelo dialogar a todo momento com o tema. Porque quando um modelo é criado, ele é criado para o modelo dialogar com o próprio modelo. Aí você encaixa o tema no meio. Certo? Só sabe relacionar a argumentação com o tema quem tem domínio prático de escrita. Talvez isso seja um ponto que a Sebrasp, que é a banca desse ano, a banca do ano passado, a banca do ano retrasado, esteja procurando. Tá? Vamos ver na prática isso. Outros elementos que compõem o parágrafo de desenvolvimento. Causa e consequência. É fundamental. Até porque causa e consequência geram períodos compostos, que eu expliquei agora há pouco. Tá? Exemplo. Desde o ano passado eu já bati nessa tecla. Intervenção invertida. Bom, vamos ver o primeiro parágrafo de Ayumi. E observem, por favor, me acompanhem, como ocorreu a montagem
do parágrafo dela. É crucial isso aqui. Em um primeiro momento, é necessário entender a relação entre a dinâmica social. Confere, pessoal, que a dinâmica social é o argumento 1 dela, que ela colocou até de uma maneira esquisita lá em cima. Cadê a canetinha? Tá aqui. Dinâmica social é o argumento 1 dela, né? Argumento que ela tinha apresentado aqui, ó. Dinâmica social, ó. Aqui, ó. A1. Vou voltar lá. Dinâmica social brasileira e a desvalorização da herança africana. Ok. Ela diz que a dinâmica social é ocupada pela herança africana, está causando algumas coisas aqui no Brasil no quesito desvalorização de algumas populações, né? Não a herança africana, a falta de valorização dela. Vamos seguir. Olha o tema aqui, ó. A dinâmica social brasileira e a desvalorização. Vamos contando. O tema apareceu uma vez. Vamos seguir? Terminou o meu P1, não foi? Período 1 terminou aqui. Vamos para o meu P2. Para fundamentar essa ideia, o filósofo brasileiro Ailton Krenak afirma que no Brasil existem dois grupos. Pessoal, é uma frase do Krenak que afirma que no Brasil existem dois grupos. Travessão à humanidade, formada pela elite econômica, é o grupo 1, e a subhumanidade. Muita atenção, vou pegar até o marca-texto para essa palavra. Muita atenção para essa palavra. Subhumanidade. Muita atenção. Dois grupos. Um grupo é da humanidade, dos ricos, e da subhumanidade, pessoal, que não tem seus direitos constitucionais assumidos, né, tem os seus direitos constitucionais negados, e é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, como os povos originários e os negros. Olha só, ela citou exemplo. Olha o exemplo aqui, ó. Exemplo. Nesse exemplo, ela citou negros, que dialoga com o tema, de forma indireta, né, questão da África, mas dialoga. Tá? Eu disse em sala, e eu não tive o prazer de conhecê-la, né? A Ayun escreve muito. Eu disse em sala, eu tenho quase a certeza que ela trabalhou esse repertório como a gente trabalha, de forma sistemática, sistematizada. O que é trabalhar o repertório de forma sistematizada? É você ter esse pensamento, essa frase dele, né, esse modo de escrita desse pensamento em alguns temas que envolvam minorias. Concordam comigo? Se fosse mulher, a humanidade e a subhumanidade, como, por exemplo, as mulheres que não têm seus direitos, subhumanidade. Se fosse indígenas, e aí vai. Claro, repertório é algo estratégico. Repertório não é algo artístico. Artístico que eu falo é assim, na hora eu lembro, não, repertório é treinado. Estamos lidando com redação, treino, prática, tá? Vamos seguir. O P2 dela terminou aqui, citando o tema novamente, e vamos para o P3. O P3 da Ayumi, P2. O P3 dela envolve causa-consequência. É um dos elementos. Causa e consequência. Olha só. Por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana. Opa, tema. É uma extensão do panorama da desigualdade brasileira. Pessoal, desigualdade brasileira dialoga com a dinâmica social. Lá em cima, A1. Desigualdade brasileira. Já que essa desvalorização causa, olha o desdobramento, período composto. Já que essa desvalorização sistemática silencia vozes dessas populações que são violentadas e oprimidas há séculos no Brasil. Quem? Os negros, né? Quem? As pessoas que, por causa do apagamento da cultura africana, têm a sua identidade muitas vezes silenciada, negada. O que favorece, atenção agora, o que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade? Olha só, ela citou de novo, preparou todo o terreno para chegar aqui e citar subhumanidade de novo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Esse modo de retomada, vamos ver se vocês estão atentos na aula. Esse modo de retomada, quando eu digo assim, gente, existem dois grupos, esse e esse, humanidade e subhumanidade.
Cultura africana, apagamento, silencia, tal, 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 comprovando a questão da existência do grupo da subhumanidade. Esse tipo de retomada é muito comum para todos nós, que já sabemos essa sistemática de redação, como é que funciona, e vai ficar claro agora para quem é novato. Essa retomada do repertório acontece em qual parágrafo, geralmente? Obrigatoriamente, né? Na nossa cabeça, não, obrigatoriamente. Tem que ser assim no parágrafo X. Qual é o parágrafo que a gente faz isso? Deixa eu ver se vocês estão atentos. Qual é o parágrafo que a gente retoma de uma maneira clara um repertório que já foi usado? Perguntando principalmente para vocês veteranos, hein? Deixa eu ver se vocês vão responder. Tá todo mundo com medo, de responder? Tradicionalmente, a gente faz isso em um parágrafo, gente. Deixa eu ver aqui, ninguém respondeu. Xiii. Deixa eu ver. Tem um atrasozinho, né, da minha gravação para o chat. Conclusão? Não, não é conclusão. Não é conclusão. Essa retomada do repertório, ela acontece tradicionalmente no parágrafo de introdução. De introdução, tá? Como é que a gente faz a introdução? A gente fala assim: o tema é redação. Aí a gente começa. Bom, o curso de Lucas tem incentivado muitos alunos a conseguirem 900 mais no Enem. Ponto. No entanto, a redação no Brasil não segue o ritmo de notas do curso de Lucas. Retomei o curso de Lucas. Não é assim que a gente faz na introdução? Vamos voltar para cá. Voltar para o slide. Quando ela retoma a subhumanidade de maneira clara, eu quero que vocês entendam qual tem sido a estruturação do parágrafo de desenvolvimento até agora dela. Gente, olha só. Apresentou o argumento central que vai debater no parágrafo. Trouxe o repertório de Krenak, que dialoga diretamente com essa questão do silenciamento, da dinâmica de desigualdade, né? Porque é o grupo da subhumanidade, que é o grupo dos desvalorizados. No terceiro período, ela fez um jogo de causa e consequência. Ela disse que a desvalorização sistemática que silencia as vozes acontece devido ao apagamento, devido a, em razão de, é causa. Apagamento da cultura africana, que é o tema. Por fim, ela retomou o grupo da subhumanidade, com a mesma palavra, criando um gancho claro. É isso o ponto central da aula de hoje. É isso. Vocês vão ver como foi que Letícia fez a redação dela também em 2023, que foi 1000, tá? Vamos para o próximo período. Dessa forma, o Estado. Lembra que ela já citou Estado, gente? Olha o Estado aqui, ó. O Estado apareceu lá na penúltima linha, ó, que eu coloquei agente, tá vendo? Lá na introdução dela. E o Estado vai aparecer aqui agora, ó. Dessa forma, o Estado, deixa eu pegar minha caneta. Deixa eu pegar aqui a canetazinha. Deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores. Atenção para artistas e escritores relacionados à herança africana, terminou falando do tema. É necessário que vocês ponham isso na cabeça de vocês. Terminar o parágrafo falando do tema. O tema apareceu várias vezes aí, né? Várias. Várias vezes. É crucial que ele apareça no final, tá? Eu estou falando, dialogando, argumentando para debater com o tema. Como é que eu não vou citar o tema no final? Beleza? Quantos períodos teve a redação de Ayumi no desenvolvimento? Desenvolvimento 1, ela teve 4 períodos. O P4 começa aqui. Qual foi a estruturação da Ayumi? Foi essa, ó. Apresentação do argumento central, jogou Krenak como repertório, usou causa e consequência e retomou Krenak, ponto central, retomou Krenak logo em seguida e terminou propondo, que foi até um estranhamento meu, não sou tão acostumado com esse tipo de conclusão de parágrafo no desenvolvimento. Vamos para a redação de Letícia. A redação de Letícia, em 2023, que foi 1000, ela fez isso, ó. Nessa perspectiva, é impossível citar que a criação de estereótipos, argumento 1, argumento central.
agrava a permanência de raízes estruturais tradicionalmente discriminatórias. Então, aqui eu tenho, gente, argumento central, argumento central, e eu tenho tema. Uma vez que a mulher se torna figura padronizada, então ela diz, agrava a permanência de raízes estruturais. Mulher se torna figura funcional padronizada. Tema. Para citar o tema, não necessariamente precisa citar do mesmo jeito, né? Não necessariamente. Ela citou mulher, se torna uma figura padronizada. Sob esse viés, como afirma a escritora contemporânea Chimamanda, repertório do curso, né, dos anos passados, tirei porque eu vi muitos alunos utilizando já e vamos inovar, né? Chimamanda Adichie, grupos minoritários, mulheres são grupos minoritários? Sim. Tema. Olha como o repertório dialoga com o tema. São marginalizados pelo corpo social devido às características pré-estabelecidas sobre eles. De forma que a imagem feminina, tema, seja um exemplo dessa situação a ser relacionada constantemente ao trabalho de cuidado com a conotação social negativa. Ok? Concordam comigo que Letícia até agora fez 2 períodos, né? O período 1 dela termina aqui, ó. E o período 2 dela termina aqui, ó. 2 períodos. Concordam comigo que, assim como a Ayumi, ela que fez essa redação em 2023, ou seja, fez antes, né? Antes da Ayumi. Ela apresentou a mesma estrutura até agora? Argumento, repertório. O que foi que a Ayumi fez? Responda para si, em sua mente. O que foi que a Ayumi fez no P3? Causa e consequência e retomou quem? O repertório. Assim como na introdução a gente faz. Retomou o repertório. Vamos ver se Letícia fez isso? Nessa conjuntura, é perceptível inferir que, analogamente à teoria da Chimamanda, retomou, hein, gente? Claro, em outro formato de texto e tal, mas retomou. Repertório. Retomada. A associação das mulheres ao cuidado comunitário doméstico é histórico, cultural e literário. Ela traz ali, né, a questão de ser histórico, cultural, literário, como retratado na obra de Letícia, disse o nome da chará dela aí, né? A Casa das Sete Mulheres, que conta os 15 anos da Revolução Farroupilha, pela visão de 7 mulheres destinadas a cuidar dos feridos. Servindo de exemplo, ou seja, ela citou o livro como exemplo e tinha noção disso. Ela usou o último período para exemplificar, servindo de exemplo para o reforço de estereótipos femininos. Ou seja, ela fez 3 períodos, não fez 4 com Mayumi, 3 períodos, mas ela retomou a Chimamanda no período 3, assim como fez a Ayumi. Vamos ver o outro parágrafo? O outro parágrafo da Ayumi, 2024. Será que ela seguiu a mesma estrutura? Seguiu, gente. Olha só. Acerca da importância, na compreensão acerca da importância da ancestralidade, na formação da autoimagem. Lembra que ela prometeu falar da autoimagem? Aqui é o meu argumento 2. Na noção de pertencimento de cada indivíduo, é imperativa, né? A compreensão acerca da importância da ancestralidade na formação da autoimagem e na noção de pertencimento de cada indivíduo é imperativa. O que foi que ela faz agora? Repertório. Para isso, a filósofa brasileira Marilena Chauí, que foi repertório do curso até 2022, defende a ideia de que, enquanto os animais são seres naturais, os humanos são culturais. Ou seja, a cultura em que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. Quem sabe ela não usava essa estrutura da frase da Marilena Chauí para falar sobre sociedade, padronização de comportamentos, cultura. Encaixou no tema, no P2. No P3, o que é que a gente tem visto de regra que aconteceu na redação do D1 de Ayumi e na de Letícia? Retomada do repertório. Retomada. Vamos ver como ela faz isso? A partir disso, compreende que o silenciamento da herança africana, tema de novo. Veja que a todo momento ela relaciona com o tema, gente. Todo momento. Tema. Nega a uma grande parte do povo brasileiro a sua própria essência. Opa, peraí. A palavra essência, olha só. A palavra essência já foi citada. Aqui. Ela retomou de maneira clara. O que é que ela diz com a Marilena Chauí? Ou seja, a cultura em que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. A cultura compõe minha essência. Eu sou o que está ao meu redor. Depois, ela diz que o silenciamento da herança africana nega a uma grande parte do povo brasileiro a sua essência.
É uma negação da cultura. Veja como ela conecta no P3 algo que ela acabou de falar no P2, mas relacionando, atenção, atenção, relacionando com o tema. Esse é o jogo da dificuldade. É relacionar essa causa e consequência, retomando o repertório, mas relacionando com o tema. Vou voltar aqui para o meu slide. Olha só, veteranos. Argumento central, repertório e tema. Ponto-chave na montagem do meu parágrafo hoje em dia. Tá? Vamos passar. Diante do cenário, o Estado deve agir em prol da promoção de manifestações culturais e da herança africana. Gente, atenção para isso aqui também. Ó. Ela traz o P4 dela, falando sobre a promoção de manifestações culturais da herança africana. Terminou falando do tema ou não terminou? Terminou. Outra coisa, isso aqui é uma intervenção. Vai lá para a conclusão daqui a pouco. Ela está dando uma prévia da conclusão. Assim como ela fez uma prévia da conclusão aqui, ó, quando ela citou artistas e escritores. Conclusão. Vamos ver como é que Letícia fez o D2 dela em 2023. Outro sim, a precarização do trabalho e cuidado realizado pela mulher brasileira é um dos inúmeros desafios que esses profissionais enfrentam diariamente. Olha só, gente. Precarização do trabalho para Letícia é o meu argumento 2. O parágrafo vai girar em torno desse argumento. Ela citou o tema? Citou, gente. Aparece mulher. Citou, gente. Aparece aqui, ó, desafios desses profissionais enfrentam diariamente. Invisibilização, ó, na linha 2, ó. Tema. O que é que geralmente a gente tem visto no D2? Repertório. Sob essa ótica, segundo o sociólogo Ricardo Antunes, repertório. A sociedade atual possui uma tendência de precarizar atividades laborais. Então, tem um repertório aqui e ela fala da precarização. Eu vou chamar a atenção para essa palavra. Precarização das atividades laborais. Olhe como a gente dialoga bem o tema que ela aborda, trabalho da mulher, com o repertório, precarização. E a gente tem repertório, tem 15 repertórios para vocês receberem aí no material de vocês, dialoga com todos os eixos. Tá? Influenciada pela bolha ideológica que a isola no comportamento capitalista da luta desigual frequente. Ok, ponto. E3, período 3. O que é que a gente tem visto de regra, pessoal? Uso de causa e consequência e retomada de repertório. Junto com quem? Com o tema. Letícia faz isso? Faz, e muito bem. Nesse prisma, pode-se concluir que, em consonância com o pensamento de Antunes, está retomando claramente, um grande desafio para quem vive desse exercício trabalhista é a desvalorização. Concordam comigo que desvalorização é precarização? Quem não concordar está errado, né? Precarização é desvalorização do trabalho. Olha como ela retoma. Letícia retoma não com a mesma palavra, com sinônimo. Ayumi retoma com a mesma palavra. Professor, mas retomar com a mesma palavra não é ruim não para repetição, é uma repetição estratégica. Não é uma repetição por eu não vi, ó. O corretor identifica isso. Identifica como estratégia. Já que é ou não é um conectivo de causa? Claro que é. Claro que é. Além das más remunerações financeiras e sociais, há o agravante da desigualdade de gênero. Tema. Letícia terminou falando do tema. Relacionou Antunes, retomou Antunes ou não? Retomou. Desvalorização. Citou o tema, causa e consequência. É uma pauta em discussão. Tem uma diferençazinha da Letícia para a Ayumi. Letícia, na redação do mil dela, fez 3 períodos. A Ayumi fez 4. Mas preste atenção aqui agora, gente. A Ayumi, no 4º período, ela não usou necessariamente, atenção, necessariamente, para fazer um diálogo argumentativo com o que foi dito. Olha só. O que foi que ela fez? Ela usou sempre o 4º período dela, eu voltei aí, ó, numa ideia propositiva, concordam? O Estado deve agir em prol, tá parecendo com quem? Com a conclusão. Letícia não fez isso. Aqui vem o ponto-chave da aula. Talvez para a Sebrasp,
e para os corretores de forma cada vez mais recorrente, aqueles parágrafosões gigantescos, com a letra muito miudinha, né? Não seja o ponto central mais. Talvez o ponto central é o aluno saber fazer a ligação entre repertório e o período seguinte. O aluno saber trabalhar a produtividade de forma clara do repertório escolhido para o desenvolvimento. Assim como a gente faz na introdução. Como é que você pensa isso, professor? O que é que você acha? Porque Letícia fez essa conectividade e ponto final. Ela não fez quarto período, coisa nenhuma. Ela terminou só em fazer a retomada do repertório. E fez muito bem. Merecido demais o 1000. A Yumi fez isso e o quarto período não somou argumentativamente de uma forma debatida e crítica no parágrafo. Ela só usou o quarto para fazer uma conexão com a conclusão. Ela não olhou mais para trás, ela olhou mais para frente. O que ela devia ter feito, ela já tinha feito. O quarto período dela está aí. Quando a gente vai para a conclusão, a gente tem uma estrutura em si. Mas eu quero saber o desenvolvimento, era o ponto crucial da aula de hoje, principalmente para os novatos, principalmente para os veteranos, desculpe, que não tem muito o que ver em termos de estruturação de redação, mas eu queria muito falar com vocês sobre esse desenvolvimento. E eu quero saber o que é que vocês acharam. Me fala aí no chat o que é que vocês acharam dessa ideia que eu trouxe do desenvolvimento. Eu quero deixar claro o seguinte. Lucas, então você acha que a estrutura é essa? Acabou. Eu acho. Essa que eu falo, Lucas, de logo trazer o desenvolvimento com top frasal, logo em seguida um repertório, é uma grande possibilidade. Eu não vou dizer que eu não quero mais ninguém trazendo antes do repertório uma explicação, tá? Eu quero todo mundo trazendo já no P2, no período 2, o repertório. Não, eu não vou obrigar isso a acontecer, tá, gente? Não vou obrigar isso a acontecer. Para mim, eu deixo claro isso, está gravado. É muito possível tirar o 1000 ainda, trazendo no P2, depois do argumento central, uma explicação de causa e consequência, que dialoga com o repertório que vem no P3, fazer o inverso. É muito possível. Acredito eu que se eu fosse fazer nem hoje eu iria nessa estrutura aí que eu mostrei para vocês na aula, o repertório vindo no P2. Embora, repito, acho possível também o 1000 em outras estruturas. A ordem do fator, né, não altera o produto. Agora, eu acho muito mais fácil. A ordem dos fatores facilita o produto. É interessante esse pensamento. A ordem dos fatores em redação não altera o produto, não altera, mas facilita, tá? Facilita. Vamos ver o que é que vocês estão falando aqui na nossa transmissão do YouTube. Lucas, depois você poderia mandar novamente esse PDF no grupo? Posso, posso. A estrutura é muito boa. Pois é, eu também acho, Pedro. Eu também acho. E eu achei muito interessante essa ideia delas duas. E elas não se conhecem, né? Se conhecem. Talvez seja, gente, o ponto central, a retomada do repertório no desenvolvimento. De maneira clara, tá? De maneira clara. Vamos para o último parágrafo. Vamos para o último parágrafo. Deixa eu ver aqui. Na conclusão, para a gente fechar, nós temos que elaborar intervenções. Olha só o que eu estou dizendo: intervenções. É aqui que deve ser elaborada a proposta de intervenção para o problema indicado no tema. Tá. Eu tenho dois argumentos, né? Centrais. Eu vou resolver os dois. Para resolver os dois, gente, uma intervenção dá? Não vou dizer que não dá, mas eu acho difícil. Primeiro, porque cada vez mais os parágrafos de desenvolvimento trazem argumentos diferenciados, bem diferenciados. Um fala de Estado, o outro fala de mídia. Como é que você vai resolver com uma intervenção só duas coisas? Acho muito difícil. É possível? É possível. Acho mais difícil. Eu quero todo mundo trazendo esse ano duas intervenções. Agora, intervenção, daqui a pouco você vai saber que não precisa necessariamente criar duas intervenções gigantescas, tal. Duas intervenções é necessário, tá? Ponto 2. É relevante que haja duas propostas de intervenção, acabei de falar sobre isso, uma para cada argumento central, apresentado e explicado nos parágrafos antecedentes. Ok. Apenas uma das intervenções necessariamente deve estar completa. O que é estar completa? Como é que o corretor sabe se uma intervenção está completa? E aí os veteranos sabem disso. Tem que ter os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? A intervenção é uma solução
do problema apresentado no argumento 1 e no argumento 2. Então, para ter solução, tem que ter uma ação, aquilo que deve ser feito. Tem que ter quem faz essa ação, que é o agente, como essa ação vai ser feita, que é o meio modo, o efeito e a finalidade dessa ação, que é que ela vai causar, né? Para que ela está sendo feita, e um detalhamento, que é uma apresentação de informação extra sobre algum dos outros 4 elementos, tá? Sobre a ação, sobre o agente, sobre o meio, sobre o efeito. O detalhamento só precisa de uma informação extra sobre um dos outros 4 elementos. Se você quiser colocar mais de um detalhamento, ok, mas só precisa de um, tá? O parágrafo de conclusão deve ter pelo menos 5 linhas, gente. Não subestimem. Até porque ele é avaliado em 2 vertentes, né? Prioritariamente, claro. Todas as competências estão sendo avaliadas ali, mas ele é avaliado muito em razão da C5, que eu vou contar os 5 elementos, esses 5 que eu acabei de apresentar para vocês, e na C3, eu preciso saber se o projeto de texto AI1 fez isso muito bem. Se o projeto de texto está dialogando, se os meus desenvolvimentos estão dialogando com as minhas intervenções. Vocês vão ver que ela repete palavras de novo. Vamos lá. Aqui nós temos os 5 elementos novamente e os marcadores deles. Eu confesso que corretores, geralmente, são muito apegados aos marcadores. É uma correção rápida, então ele não vai ficar se perguntando assim, quem é que faz? O que é feito? Deixa eu ver aqui o que é feito. Não, ele vai procurar marcadores. Cabe ao Lucas ministrar uma aula de gramática. Então, cabe ao Lucas, o cabe ao, né, que está aqui no primeiro quadrado, é um marcador de agente e de ação. Marcador de agente e de ação. Vou colocar aqui, peraí. Cabe ao. Lucas deve fazer isso, isso e isso. Lucas é o agente, deve fazer a ação. Quando eu vejo um por meio, eu já sei que o que veio é um meio. O que vier na frente do por meio é meio. Com objetivo D e outros marcadores, né? Enfim, são marcadores de efeito, finalidade. O detalhamento é marcado por órgão responsável por. Durante a semana, no presencial, muitos perguntaram, professor, ainda pode detalhar o agente? Sempre pôde e ainda pode. Não existe isso, esse detalhamento do agente não conta mais, o Enem não considera. Considera sim, tranquilamente. Como é, Lucas, esse detalhamento do agente, né? Eu sou novato, eu entendi que agente é quem faz a ação, né? Exato. O detalhamento do agente é quando você informa algo a mais sobre o agente. Por exemplo, o Ministério da Educação, agente, vírgula, órgão responsável pelo ensino público no país, vírgula, eu coloquei uma característica dele, uma informação sobre o que ele é. Isso é um detalhamento. Formas de detalhar também é colocando exemplo. Formas de detalhar também colocando garantindo assim, lá no finalzinho do parágrafo, quando eu coloco agente, ação, meio modo, efeito, coloquei os 4, aí eu coloco vírgula, garantindo assim, é um detalhamento. Geralmente esse detalhamento do garantindo assim é o efeito do efeito. Por exemplo, Lucas deve ministrar uma aula de gramática por meio da Lê Pra Mim online, para que os alunos consigam entender crase. Olha só, já trouxe os 4. Lucas, ministrar aula de gramática por meio da Lê Pra Mim, para que os alunos aprendam crase, a fim de que fechem a C1, garantindo assim que fechem a C1. Garantindo assim que fechem a C1 é a consequência de ter aprendido crase, né? Que é a finalidade. Quando eu trago a consequência da consequência, o efeito do efeito, então tem um detalhamento também, tá? Geralmente eu uso esse garantindo assim. É a única vez que eu uso gerúndio no meu parágrafo. Beleza? Mas tem essas formas aí de detalhar. Se eu colocar um exemplo no meio do parágrafo também, automaticamente já vai ser um detalhe. Lucas deve ministrar uma aula de gramática, vírgula, a exemplo do uso da crase, vírgula, por meio da Lei Pra Mim, vírgula, a fim de que todos aprendam a fechar a C1. Eu dei um exemplo da crase, tá? Vamos ver como é que se distribuem aqui esses elementos aqui embaixo, ó. Agente, ação, efeito, meio modo, detalhamento. Lembrando, quem é o ponto central do parágrafo de conclusão? É a intervenção. E quem é o ponto central da intervenção? É a ação. Se você trouxer uma intervenção e por acaso esqueceu a ação, é 0, hein? Então, agente, meio modo, ação, efeito, finalidade, detalhamento. É a ação que vai apontar quem é o agente, é a ação que vai apontar quem é o meio modo, a ação que vai apontar o efeito, a ação que vai apontar o detalhamento. E olha só, outra coisa, por último, a ação é o elemento que eu conto o número de intervenções. Isso aqui é importante, hein, gente? Até para os veteranos.
Às vezes, o aluno acha que a intervenção ela é contada por meio da divisão de períodos, né? Construir todinha em cinco elementos. Aí, pronto, vou criar outra agora. Não necessariamente é assim que conta a intervenção. A intervenção, o corretor vai contar pelo número de ações. Pelo número de ações. Se tiver 3 ações, são 3 intervenções. Mesmo que não tenha nenhum agente, nenhum efeito, nenhum meio modo, só veio 3 ações, são 3 intervenções. Então, para vocês aí que dizem assim, Lucas, quer 2 intervenções, mas não cabe. Olha como a Ayumi fez aqui, ó. Vamos ver como ela fez. Deu a conclusão dela, tá aqui. Em suma, conclui-se que a desvalorização da cultura afro-brasileira. Deixa eu pegar aqui a caneta. Olha só como ela fez. Vai dizer, não cabe. Tema, né? Já apareceu o tema aqui. Está diretamente relacionado a um processo sistemático de silenciamento de grupos oprimidos e resulta na falta de pertencimento. Vê que ela retomou o A1 e A2, viu? Silenciamento, do primeiro parágrafo, né? Grupo subhumanidade. Lembra da frase da subhumanidade? E resulta na falta de pertencimento. Aí, ó. Trouxe da Marilena Chauí lá, questão da essência. Vamos lá. Portanto, cabe ao Estado, a gente, por meio de uma, nem li o que vem na frente, eu nem li o que vem. Isso aqui é meio. O que foi que veio na frente? Parceria entre o Ministério da Economia e o Ministério da Educação e Cultura. Vocês concordam comigo que se o corretor fosse corrigir assim, ó, quem faz? Quem é que faz? É Ministério da Economia, Ministério da Educação. Isso aqui é um agente. Ministério da Economia e Ministério da Educação são agentes, não são. São meios. Por que, professor, que são meios? Porque tem um marcador de meio. Tá aqui, vou pegar um marca-texto. Meu amigo, teve um marcador, já era. Teve um marcador, é meio. Não tem jeito. Tá? Por meio de uma parceria entre o Ministério da Economia e o Ministério da Educação e Cultura, desenvolver manifestações culturais e afro-brasileiras, como, por exemplo, peças teatrais. Opa! Desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras é a ação. E, por exemplo, marcador de detalhe. Festivais de danças, música e arte, assim como investir. Opa! Outra ação. Investir financeiramente na promoção de artistas e escritores que têm suas carreiras relacionadas à herança africana nesses eventos. Quantas ações até agora? 2. 2 ações. Vou pegar o roxinho aqui, tá? Vou marcar a ação com o roxinho. Primeira ação tá aqui, ó. Segunda ação tá aqui, ó. Quantas intervenções a Ayumi me trouxe? 2. Dialoga as ações dela com os parágrafos de desenvolvimento dela? Dialoga sim. Quer ver, ó? Quem foi que ela usou no D1 dela? Olha como ela terminou o D1. Deixa eu ver aqui. Olha o D1 dela. Artistas e escritores. Artistas e escritores devem ser o quê? Valorizados. Vamos ver se tem isso lá na conclusão? Promoção de artistas e escritores. Isso aqui é a conclusão, gente. Não é o mesmo parágrafo, não. Ela retomou. Certo? Quem foi que ela usou no D2? Vamos ver, no D2. D2 dela, ela usou a promoção de manifestações culturais, ó. Será que ela usou isso aqui na ação, hein? Usou sim. Manifestações culturais, ó. Retomou o desenvolvimento de maneira clara. Clara. Façam isso, viu? Façam isso. Aí você pode estar dizendo, Lucas, mas tem aqui um agente, né, o Estado. Aí tem um meio, que é por meio da parceria. Depois tem uma ação. Aí depois tem um detalhe. Tem 4. Tá faltando o efeito, né? Não o efeito? Tá faltando. Ela trouxe? Trouxe. Ela foi 1000. Trouxe sim. Tá aqui o efeito, ó. Essas ações serão responsáveis por impedir o perpetuamento da desvalorização. Efeito. Geralmente o efeito, eu faço como ela fez, eu uso o tema positivo.
Está dizendo que a desvalorização está acontecendo, tá? Então, para diminuir a desvalorização, a herança africana. Acabou. Ela trouxe duas ações, ou seja, duas intervenções, e trouxe só um agente, só um meio. Por quê? Porque a intervenção se conta por ação. Foi 1.000. Vamos ver a de Letícia para a gente fechar a aula, né? A de Letícia, ela trouxe o Ministério do Trabalho. Portanto, é indubitável constatar que medidas são necessárias para corrigir essa problemática. Tá. Vai, Letícia, como é que vai corrigir essa problemática? Ela vai dizer: Ministério do Trabalho, agente. Gente, esse Ministério do Trabalho dialoga com o parágrafo dela? Dialoga. Dialoga sim. Ela trouxe Ricardo Antunes, lembra? Desvalorização do trabalho? Órgão governamental responsável pela garantia de direitos promove, por meio de incentivos fiscais, programas de fiscalização das garantias trabalhistas das mulheres cuidadoras. É a ação. Promova o quê que ela vai promover? Fiscalização das garantias. Isso aqui é a ação. No meio da ação, ela trouxe um meio, por meio de incentivos fiscais. Isso aqui é o meio. Depois ela continuou a ação. Programas de fiscalização das garantias trabalhistas das mulheres cuidadoras. Depois trouxe o efeito. Cadê? Caneta? Pelo amor de Deus. Não me deixe na mão. Depois trouxe o efeito, que é a finalidade. Né? É o fim. A fim de diminuir os desafios enfrentados por essas profissionais cotidianamente. Então, eu tenho aqui a ação, tenho aqui o agente, tenho o meio, tenho o efeito. Tá faltando quem? O detalhe, né? Ela vai trazer, tenha calma. Paralelamente, é devido à mídia, máximo canal de informações, ó, mídia, agente. A mídia é o máximo canal de informações? Então, nós temos um detalhe, finalmente, aparecendo, né? Será que ela vai completar essa intervenção? Com certeza. Viabilizar. Cadê? Viabilizar é a ação. Por intermédio de meio, viabilizar o quê, hein? Campanhas, continuação aqui, ó. Porque tem gente que esquece, né, de continuar. Continuação aqui. Campanhas de conscientização sobre o papel da mulher. Com o intuito de eliminar estereótipos. Finalidade. O efeito. Associados às funções exercidas por elas. Aqui eu tenho, na segunda intervenção, mídia, agente. Máximo canal, detalhes. Viabilizar campanhas, ação. Por intermédio de comerciais, meio. A fim de, quer dizer, com o intuito de eliminar estereótipos. Finalidade. 5 elementos, 200 pontos. Dessa forma, será possível, trouxe um detalhamento final também, uma maior visibilidade do trabalho de cuidado das múltiplas atividades de uma mulher exerce. Terminou falando do tema, não? Terminou falando do tema. Professor, Letícia fez aquela junção que a Yumi fez, de retomar, fez sim. Olha quem é que Letícia usa no D2 dela. Precarização do trabalho, ó. Ministério do Trabalho. Dialoga ou não? Ora não. Outra coisa, Letícia trouxe quem aqui no D1 dela? Estereótipos. Olha como ela retoma a palavra. Estereótipos, quer ver, ó? Todo mundo tá vendo estereótipos, né? Aqui, ó, na primeira linha, tô riscando. Estereótipos das mulheres. Quando ela chega aqui, ó, a gente tem a palavra estereótipo de novo. A Yumi fez isso também. Importantíssimo isso. Muito importante. Tá? Qual a ação que ela propõe aí? Comerciais, campanhas de conscientização para sanar estereótipo. Olha como a ação dialoga. Olha como a ação dialoga. E eu tenho testado redações, viu, gente? O que tem dado certo é isso aí. É esse modelo que eu apresentei para vocês hoje. E por isso que o material de vocês 2025 já vai ser atualizado. Com novas estruturas, com repertórios fáceis de retomar, porque o nosso curso não tem apego a material. A gente vai atualizar o que precisar ser atualizado de acordo com as correções. Lembra do método PCP, prática, correção e prática? Essa correção ela é sempre avaliada por mim, ou autoavaliada. Sempre. Tá bom? Então nós temos aqui o final da aula. Queria saber se vocês gostaram da aula, se vocês, enfim, entenderam o que eu quis passar para vocês hoje. É o nosso fim e é uma aula muito importante. Então a aula vai ficar gravada, vou salvar no YouTube. Mostra como funciona a nossa metodologia, mostra o que é que eu quero para vocês esse ano e muita coisa vai se esclarecer quando os espelhos das outras redações 1000 saírem. Vamos ver se a gente concorda
né, com essa metodologia que eu propus para vocês hoje. Yasmin, até amanhã. Eu estou em diálogo com outros corretores porque eu faço vários testes com eles, sem eles saberem que as redações são minhas, tá? Para ver o que é que tem dado certo. E o que tem dado certo é isso aí, tá bom? Então, na verdade, é isso que eu queria falar. Uma aula que eu tentei ser o mais rápido possível, mas mesmo assim foi 1h30. É isso aí, valeu, Pedro. Tamo junto, meu amigo. Pessoal, nossa próxima aula já será uma aula de ajuste. A partir do que vocês têm errado, a gente vai fazer uma aula, pode ser de crase, pode ser de vírgula, tá? Vocês vão sugerindo lá no grupo e, por favor, mantenham contato comigo. É isso que eu quero. Valeu, Joana. Beijo. Saudade, mulher. Valeu, João. Tamo junto. Gente, valeu, um abraço pra vocês. Um bom final de semana. Em breve vocês receberão o material e todo o apoio para entrar no Forms, acessar o painel, tá? E fazer tudo isso bonitinho. Show, até a próxima.